Oi, pessoal, boa noite. Desculpa aí o atraso, a gente estava com problemas técnicos. O meu computador é aquele que tem um problema atrás da teclinha, no caso eu, então eu estava tendo dificuldades aqui, mas graças a Deus parece que agora deu certo e estamos juntos aqui ao vivo. A oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite da Érica, querida. Para mim é sempre uma honra e uma alegria muito grande retornar ao GEAL, Grupo Espírita André Luiz, que foi uma das primeiras casas espíritas que eu tive contato aqui em Rio Preto. Eu fico muito feliz. Boa noite, o pessoal que está chegando, a Cris que está mandando boa noite aí pra gente. Sejam muito bem-vindos. É muito gostoso nós podermos estar juntos aqui nessa noite para a gente estudar um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus, para que a gente consiga aprender um pouquinho mais e assim melhorar o nosso dia a dia, né? Nossos amigos chegando, Diego do GEAL tá dando boa noite, muito obrigada aí pela presença de vocês. E eu gostaria, ó, eles estão me falando aqui para virar a câmera, deixa eu ver se deu certo aqui. Dificuldades, melhorou assim? Se puderem me dar um retorno aí, um feedback, que eu tô tentando arrumar aqui para que a gente possa começar e ficar melhor a imagem aqui para vocês. Tá bom assim? Estão me enxergando? Então vamos lá, deixa eu ver para onde que eu viro aqui para ficar melhor. Bom, eu gostaria de convidar a todos então, que aí já estão, para que a gente possa juntos elevar o nosso pensamento em prece antes da gente começar aí as nossas reflexões, fechando os nossos olhos, sentados confortavelmente, cada um em seu lar, cada um na sua casa, embora o distanciamento físico, sentindo essa união, esse vínculo espiritual que nos envolve, que nos auxilia, que nos conduz. Divino Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de seguirmos estudando os seus ensinamentos, apesar das dificuldades, apesar das adversidades. Abençoa e ilumina o nosso caminho e permita que possamos a cada dia avançar um pouquinho mais nessa escala evolutiva que nos conduz a Ti. Sejam muito bem-vindos, amigos queridos. Parece que não deu certo aqui o jeito que eu tentei arrumar a câmera. A Érica tá me falando para voltar do jeito que tava melhor daquele jeito mesmo. Tô tentando arrumar aqui. Qualquer coisa vocês vão me dando um feedback daí, tá bom? Que eu tenho dificuldade com essas tecnologias. Mas vamos lá. Eu trouxe um tema para a gente conversar hoje, que é um tema que eu particularmente gosto muito, porque ele está muito presente na nossa vida, né? Algumas vezes nós nos esquecemos, mas por um descuido nosso, se a gente conseguisse alimentar e trazer para o nosso dia a dia, ia melhorar muito a nossa perspectiva, né? A nossa caminhada. Queria agradecer o pessoal que está me dando um retorno, aí a Iris falando que ficou bom assim, a Cris também que mandou um joinha, a Érica, obrigada. A Solange Amaral, minha amiga Sol, que está chegando. Vamos conversar hoje, ó, o Diego também falou que assim de pé tá melhor, então vamos assim, vamos que vamos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão do pedir e obtereis. Quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda os ensinamentos de Jesus, a gente passa por um ponto do Evangelho em que é dito, pedi e obtereis, buscai e achareis. E aí a gente começa a refletir um pouco sobre a questão dos mecanismos da prece, né? Em primeiro lugar, a oração funciona? Segundo lugar, se nós entendemos que ela funciona, que ela age, que ela atua, como ela funciona? Como que ela consegue de alguma forma nos auxiliar? Por que que algumas vezes nós pedimos, oramos, falamos coisas e temos a impressão de que parece que não fomos ouvidos? Será que não fomos ouvidos? O que que acontece?
Eu acho que essas dúvidas, principalmente naqueles momentos de maior adversidade, de maior aflição, às vezes tocam a gente, né? Às vezes tocam o nosso coração, ainda caminhando a passos vacilantes aí, como aprendizes do evangelho que somos, né? E às vezes a gente fica até com vergonha, nossa, mas se eu pensar nisso, será que eu posso? Mas às vezes é bom, porque isso impulsiona a gente a buscar entendimento, a achar algo a mais para que a gente possa entender os mecanismos que regem a nossa vida e como que a gente consegue melhorar isso no nosso dia a dia, né? E é interessante porque essa dúvida, esses questionamentos que muitas vezes nós nos fazemos sobre a questão da fé, não é nova, não é uma dúvida que nós temos hoje e que lá atrás nunca ninguém teve. E quando nós começamos a estudar as passagens dos discípulos com Jesus e os seus ensinamentos, nós encontramos situações em que os próprios discípulos, os próprios apóstolos chegaram a questionar Jesus sobre essa questão da oração. Mas, mestre, toda oração é ouvida mesmo, mas funciona, mas parece que a minha não funciona. E tem uma história muito interessante, além de ser muito bela, ela é muito profunda em conteúdo e que ajuda a gente a entender muito essa questão da prece. É uma historinha que está no livro Boa Nova, um livro maravilhoso que vale a pena, quem gostar desse tipo de estudo, vale a pena estudar, vale a pena acompanhar as várias histórias que ele traz. E num capítulo chamado A Oração Dominical, esse livro que é psicografado por Chico Xavier e o espírito autor é o Humberto de Campos, ele nos conta que quando Jesus estava aqui passando entre nós, junto com seus discípulos, trazendo aqueles ensinamentos maravilhosos do Evangelho, né? Teve um momento em que Jesus estava fazendo as curas, estava auxiliando as pessoas, melhorando a vida de todos aqueles que por ele passavam, né? E a sogra de Simão Pedro, que também foi curada por Jesus, ficou muito tocada por aquela situação. Meu Deus, ela pensava, esse homem ele tem realmente poderes que estão acima daquilo que nós entendemos, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós já vimos. Nunca tinha visto nada parecido, nada semelhante. E ela pensando sobre isso, ela começou a se questionar sobre as dificuldades que eles passavam enquanto família mesmo, né? Ela, o Simão Pedro, eles eram pessoas muito humildes, viviam de maneira muito humilde, tinham muitas dificuldades e ela começou a pensar nisso. Ela falou, olha, se Jesus, com todo o seu conhecimento, seu poder, tem a condição, tem a capacidade de curar doenças, ele também deve poder ajudar a gente nas outras situações. E pensando nisso, a sogra de Simão Pedro foi até ele e falou, escuta, eu preciso conversar com você. O negócio é o seguinte, a nossa situação, a nossa vida tá difícil, a nossa questão financeira você sabe que é complicada, o nosso trabalho é muito árduo, é muito pesado. Já que você tem tanta proximidade com Jesus, falou a sogra de Simão Pedro para ele, por que você não vai, procura Jesus e pede para ele fazer alguma coisa aí, ajudar a gente a melhorar essa nossa situação, a melhorar a nossa questão, a nossa vida, a nossa situação financeira, o nosso trabalho. Ele cura doença, ele pode fazer qualquer coisa, né? E Simão Pedro, quando a sogra dele falou isso, ele ficou meio em dúvida, assim, porque ele já tinha visto o mestre fazer várias coisas, mas atuar diretamente nessa questão material, ele falou, não sei se seria o caso. Mas pensando melhor, ele falou assim, bom, mas eu nunca vi o mestre recusar auxílio e orientação a ninguém. Então, eu vou conversar com ele, vou perguntar. Na pior das hipóteses, se não for o caso, se ele não puder ajudar, ele vai me falar, não posso, e tudo bem, e assim ficará. E ele esperou o momento certo para que ele pudesse abordar Jesus sobre essa questão, sobre essa dúvida aí que surgia, se Jesus poderia auxiliar ele e a sua família nos problemas que eles vinham vivendo. Não só os de ordem moral, mas os de ordem material mesmo, que era o que estava pegando mais ali.
E sem saber muito como abordar essa questão, um dia que eles estavam conversando assim sobre oração, sobre a atuação da espiritualidade na vida de cada um, o Simão Pedro chegou para Jesus e falou assim: mestre, será mesmo que Deus ouve todas as nossas orações? E quando eu vejo essas histórias, meus amigos, eu gosto muito, porque principalmente essas que envolvem Simão Pedro, eles tinham a gente vê os apóstolos, os discípulos como pessoas assim tão elevadas, e são realmente hoje, mas a coisa é tão linda que quando Jesus passou ao lado deles, ele escolheu pessoas que eram muito simples e que tinham os mesmos questionamentos que hoje nós temos em nosso coração, mostrando toda essa possibilidade de evolução que nós temos, né, a chegar a ser o que hoje eles são. E Simão Pedro tinha as dúvidas que nós temos e falou, eu vou perguntar, mas mestre, será que Deus ouve realmente todas as nossas orações? E quando Pedro perguntou isso para Jesus, Jesus, com muito amor, com muita doçura, virou para ele e falou assim: claro, Pedro, Deus ouve todas as nossas orações, de todos nós, os indivíduos, né, os humanos, nós, desde lá o passado, desde quando estávamos ainda engatinhando nos nossos conhecimentos, já tínhamos em nosso coração algo que fazia a gente se voltar para a divindade, para algo de maior, para algo de melhor, na certeza de que éramos ouvidos, na certeza de que não estávamos sós, de que não estávamos abandonados. E pensa só, não é só a intuição que nós trazemos, Pedro, é algo além. Se a oração fosse uma porta fechada que ninguém ouvisse, de tanto bater e não ser ouvido, já teríamos abandonado há muito tempo, saberíamos que não era real. Se as pessoas continuam buscando conforto, auxílio na oração, é porque algo ela traz, é porque algo de bom ali ela tem. E Simão Pedro falou, realmente faz sentido, mas ele continuava ainda com muitas dúvidas, pensando, meu Deus, se as orações são todas ouvidas, como que a gente vê tantas disparidades assim no mundo? E foi e perguntou para Jesus, falou, olha mestre, eu entendo, então ok, todas as orações são ouvidas, mas se assim realmente é, por que tem tantas disparidades, tantas diferenças no mundo? Por exemplo, mestre, a minha esposa tem que trabalhar a terra todo dia, cuidando daquilo que nós vamos nos alimentar, cuidando da horta, cuidando da terra, eu tenho que pescar, nossa vida é tão difícil, nós pedimos, nós rezamos e continuamos tendo essa vida, ao passo que outras pessoas, como por exemplo Joana, e quando o Simão Pedro falava aqui de Joana, ele estava se referindo a Joana de Cusa, que seguia Jesus, seguia os seus ensinamentos e que era casada com um homem que tinha uma posição muito boa social, é como se ele fosse ali um político da época. E Simão Pedro falava assim, ao passo que nós temos tantas dificuldades em casa, né? Temos que suar tanto a camisa para conseguir nos alimentar. Joana de Cusa tem servas, tem pessoas que servem a ela, que trabalham por ela. Como que pode se explicar tanta disparidade, tanta diferença, se Deus ouve todas as nossas orações? E essa pergunta que Simão Pedro fez, que também muitas vezes nós nos fazemos, Jesus também respondeu com muito amor, com muita doçura. Ele falou assim, olha Simão, a gente precisa então rever aí o modo como você está enxergando essa questão do serviço, essa questão do trabalho. O fato da sua esposa ter que plantar e trabalhar a horta para se alimentar, ao passo que Joana tem servas que cuidam do seu alimento, da sua casa, não vem falar que as suas orações não são ouvidas. Até porque, Simão, o fato delas estarem atuando, trabalhando assim neste momento, não quer dizer que vai ser para sempre assim. O alimento que sua esposa cultiva garante a vida da sua família. Joana, por outro lado, é responsável por educar, por auxiliar nos ensinamentos com as suas servas, tendo uma responsabilidade também no sentido de auxiliá-las em suas vidas. Qual desses dois trabalhos, qual dessas duas funções aí é maior? Ele falou assim, todas são, porque todas servem a algo
todas são necessárias. Se a sua esposa não plantar, não fizer o alimento, pessoas morrem de fome. Se Joana não auxiliar as suas servas, elas terão dificuldades também na vida. E uma coisa, Simão, o fato de estarem atuando assim hoje não quer dizer que vai ser para sempre assim. Quantas e quantas vezes aquele que hoje é tido como general já não teve que trabalhar também como soldado para estar nessa posição? Hoje você trabalha como pescador, vendendo peixes para a sua subsistência. Mas lá adiante você trabalhará pescando com outro tipo de pesca, né? Você será responsável também pela educação de muitos no que se diz a questão da vida imortal. E o Simão Pedro começou a entender e a perceber que aquilo que ele estava usando como exemplo, que eram essas diferenças, essas disparidades aí com relação ao trabalho, a questão material, realmente estavam distantes de tirar essa questão da oração, de falar que elas não eram ouvidas. Entendendo ele que todo trabalho era fonte abençoada de crescimento e todo trabalho era necessário, era útil e levava a algo de bom no planeta. E aí ele seguiu perguntando ali, questionando a Jesus. E ele falou, mas mestre, como nós devemos interpretar então a oração? E Jesus ensinou Simão Pedro que quando ele começasse a orar, quando ele quisesse ter esse contato com Deus, com a espiritualidade superior, que ele devia fazer como quem conversa com um grande amigo, com um melhor amigo. Olha, Pedro, ele falava, você deve se voltar ao Pai contando tudo, tanto as alegrias quanto as suas tristezas, as suas dificuldades, as suas dores, pedindo auxílio, mas também as suas alegrias, agradecendo, sendo grato, sendo feliz, né? A questão é que você nunca pode se afastar da questão da oração, Pedro, porque ela tem que ser trabalhada assim, ela tem que ser tão importante na nossa vida como é a respiração. Para que nós possamos viver, nós precisamos respirar. E para a saúde da alma, a oração é como se fosse a respiração. Ela tem que ser trabalhada para que ela possa estar sempre ali nos fortalecendo, nos fortificando, nos reabastecendo de energia e com as necessidades que nós temos. Mas Jesus lembrou Simão Pedro falando assim, a questão, Simão, é que muitas vezes as pessoas só se lembram de recorrer à oração nos momentos de grande angústia, nos momentos de grande dor, e ficam ali um tempão sem se dar conta, sem perceber que se distanciou do Pai. Não por vontade divina, porque o Pai sempre está lá pra gente, mas por imprudência sua mesmo, né? Porque esqueceu de se voltar, de ter esse contato com a espiritualidade superior. E aí quando se vê em situação de desespero, logo quer pedir, logo quer ser socorrido, mas se esquece que tem um caminho de novo a caminhar até chegar próximo àquele que sustenta a vida, né? Aquele que nos dá as condições. E Simão Pedro começou a entender o que ele estava dizendo, porque cada vez que a gente tem esse distanciamento da oração, né, esse distanciamento aí da questão da espiritualidade, de Deus, assim por dizer, não quer dizer que ele não está lá, ele está o tempo todo de mãos estendidas para que a gente possa pegar. Mas quer dizer que muitas vezes esses nossos comportamentos, esse nosso desleixo, né, na questão espiritual, cria como se fosse uma névoa ao nosso redor, que não permite que a gente enxergue tudo que está ali ao nosso alcance, tudo que está ali disponível, para que a gente consiga ter esse acesso, ter esse auxílio de maneira mais rápida. Jesus falava assim, olha, se você não se rende de imediato a Deus, por que você imagina que quando você pede, você tem que ser respondido ali, você tem que ser auxiliado de imediato? E Simão Pedro ficou refletindo sobre aquilo, falou, olha, é real, muitas vezes a gente se distancia, eu me entendi. E aí ele resolveu fazer uma nova proposta de vida, então. Ele ia começar a cultivar mais a oração, mais atento a isso, iria trabalhar melhor por essa questão e ver como que a coisa ia se desenrolar. E assim foi. E passou um tempo. Passado esse tempo, Simão Pedro não estava ainda satisfeito com aquilo que estava acontecendo, com as coisas que ele pedia, que ele se reportava a Deus e o modo como a vida dele estava. E voltou a abordar Jesus no momento oportuno lá. Ele falou, olha mestre, o negócio é o seguinte,
Eu entendi que o Senhor explicou sobre a questão da oração, sobre a necessidade de nós buscarmos algo a mais, de nós fortalecermos esse nosso vínculo aí com o Pai. Mas veja só, eu estou orando diariamente, eu oro mais de uma vez por dia, eu busco ter esse vínculo o tempo todo, mas Deus não está respondendo, não está ouvindo as minhas preces. E aí Jesus perguntou assim para ele, falou: Simão, o que você está perguntando, está pedindo para Deus nas suas orações que você acredita que Ele não tá te ouvindo, não está te auxiliando? E Simão Pedro falou assim: olha, mestre, eu estou pedindo que Ele me ajude nos problemas materiais que eu estou passando, nos problemas financeiros mesmo, nas dificuldades que eu estou tendo lá em casa. E aí Jesus deu uma orientação maravilhosa para Simão Pedro. Ele falou: olha, Simão, cada vez que você fizer algum pedido para Deus, no sentido de ter os seus desejos, os seus impulsos materiais atendidos, pode ser que muitas vezes você vai sair decepcionado. Pode ser que muitas vezes Deus não vai te dar aquilo que você quer exatamente da maneira como você está pedindo. Mas cada vez que você se voltar a Deus, buscando, pedindo para que Ele te auxilie, te ajude a entender os seus desígnios, a entender as dificuldades por que você passa e te dando força e coragem para que você consiga passar da melhor maneira possível, você nunca vai sair desalentado dessa situação. E Simão começou a entender algo a mais ali. Começou a entender aquelas situações que muitas vezes nós temos que passar no intuito de nos fortalecer, que nós não podemos muitas vezes tirar completamente da nossa vida, mas, segundo aquilo que Jesus estava ensinando para ele, que nós podemos passar de uma maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais serena, desde que tenhamos esse apoio na oração. E aí juntos ali, em outras ocasiões com o mestre, os discípulos pediam: mas mestre, ensina então a gente a orar. E aí nós temos aquela passagem maravilhosa que todos conhecemos, em que Jesus ensinou dizendo: olha, quando quiserdes orar, entre dentro do seu coração, volte para Deus e diga: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. E assim foi ensinando a oração do Pai Nosso que nós temos, que na verdade foram orientações que Jesus dava aos discípulos, não apenas de uma fórmula de oração, mas sim das situações que nós devemos nos voltar a Deus, agradecendo a sua grandiosidade, pedindo auxílio nas situações difíceis que passamos no nosso dia a dia, mas reconhecendo a necessidade que muitas vezes nós temos de passar por essas situações, pedindo auxílio para que nada daquilo que necessitamos nos falte. Enfim, a oração do Pai Nosso, que todos nós tão bem conhecemos e que, segundo Humberto de Campos, seria ali a base do cristianismo nascente, porque mostrava a necessidade que todos nós temos de evolução, de passarmos pelas situações, seja quais forem, mas sempre de mãos dadas com a espiritualidade amiga que nos dá suporte, que nos ajuda a caminharmos de melhor maneira. E então, segundo Humberto de Campos, se espalhava aí por todo o planeta o perfume dessa oração que jamais seria esquecida. E vejam só, meus amigos, que interessante essa história que Humberto de Campos nos traz, porque ele já começa a abrir os nossos olhos sobre a questão da necessidade da nossa ação, da nossa atuação, para que nós consigamos concretizar muitas coisas, muitas situações da nossa vida, né? Quando a gente fala sobre o pedir e obtereis, a gente não pode esquecer o resto da frase, o resto do versículo, que nos diz: pedi e obtereis, buscai e achareis. Fala sobre essa necessidade de busca, essa necessidade de ação ativa junto à oração, para que nós consigamos melhorar os nossos caminhos, para que nós consigamos mudar a situação em que nós estamos, em que nós vivemos, né, para algo de bom, para algo de melhor. Não tirando do nosso caminho aquilo que nós precisamos passar, aquilo que nós precisamos viver, mas abrandando, fazendo com que nós passemos por isso com dignidade, com coragem, com respeito, com segurança,
com tranquilidade. E seguindo nesse estudo que eu estava fazendo sobre oração, eu achei uns textos muito interessantes, que eu peguei alguns trechinhos aqui para nós refletirmos hoje também. E um trecho muito legal que eu achei, está no livro Rumo Certo, psicografia do Chico também, e o Espírito que nos fala, que é Emmanuel. Ele escreveu um texto chamado Ação e Oração. Olha que legal. Quando a gente estava vendo a história do Humberto de Campos, a gente percebia ali Jesus chamando os discípulos para orarem sim muito, mas para entenderem que a oração tinha que estar vinculada a essa ação, a esse voltar os nossos olhos a Deus, né? A esse fazer a nossa parte. E aí vem Emmanuel e nos traz esse texto maravilhoso, que eu trouxe um trechinho para que a gente possa refletir, em que o Emmanuel diz o seguinte: sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complemente o valor, no domínio da realidade subjetiva. E aí, meus amigos, ele fala aqui duas frasezinhas pequenas que a gente tem que guardar no nosso coração, que vai ajudar a gente a entender muito, que vai clarear aí nossos caminhos. Ele fala assim, ó: ação é serviço, oração é força. Vamos guardar isso. Ação é serviço, oração é força. Ou seja, se a oração é força, é aquilo que nos impulsiona a conseguirmos fazer aquilo que nos compete. Porém, a força, ela precisa do serviço atuante para conseguir chegar aonde ela precisa. Ou seja, ela precisa da nossa ação, ela precisa do serviço, ela precisa que nós saiamos daquele estado puramente contemplativo e comecemos a agir de acordo com aquilo que queremos, de acordo com aquilo que acreditamos, de acordo com o bem que buscamos trazer para a nossa vida. E ele segue dizendo assim: pela oração a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e através da ação o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Ou seja, a gente começa a perceber aí mais fortemente essa questão da necessidade de aliarmos a questão das nossas orações, do nosso pensamento com o nosso agir, com o nosso buscar, com o nosso tentar fazer o melhor nas nossas vidas. E aí entra a questão de que a gente começa a pensar, mas tá, então eu entendi, eu preciso orar, eu preciso pedir, eu preciso não apenas pedir, né? Eu preciso agradecer, eu preciso conversar com a espiritualidade superior, conversar com Deus, conversar com meu anjo da guarda, com quem a gente queira conversar na nossa oração, como um grande amigo que vai me ajudar e que realmente vai me ajudar, acreditar nisso. Mas aí entra essa questão se todas as nossas orações são ouvidas. E a gente não pode confundir se todas as nossas orações são ouvidas com a questão do como ela é atendida, sabe? No texto do Humberto de Campos, na historinha que eu contei para vocês lá no começo, em que Simão Pedro perguntava: olha, Jesus, mas Deus ouve todas as orações? E ele dizia que sim. A gente não pode confundir achando que o fato dele ouvir todas as nossas orações faz com que ele haja da maneira como nós queremos, da maneira como nós ditamos. Lembrando que que todos nós, não vou falar nem muitos de nós, que todos nós ainda estamos caminhando nessa jornada evolutiva, precisando muito aprender, precisando muito melhorar, precisando muito fazer para que a gente consiga aí ter uma melhor consciência das nossas reais necessidades, daquilo que é bom e daquilo que é ruim para a nossa vida, né? E porque imaginem só, se eu faço uma oração e peço algo que às vezes no meu curto entendimento não vai fazer mal a ninguém, mas pode sim prejudicar alguém em outra situação. Esse outro alguém faz uma outra oração voltada para a sua vida, mas que de alguma forma possa prejudicar o vizinho. E assim vai uma corrente. Meu Deus, que desastre que seria! E aí a gente começa a pensar, peraí, então eu posso orar, Deus ouve todas as orações, a espiritualidade amiga ouve todas as orações, mas quais serão aquelas que serão realmente realizadas, né? Aquilo que eu peço que vai ser feito, que eu vou conseguir.
se eu vou conseguir ou não, por que eu não consigo, né? E sobre isso, tem um trecho também muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo que vale a pena a gente estudar, é o capítulo 27, né? Que ele chama Pedi e Obtereis, é justamente o nome aí do texto que a gente está falando hoje, do tema que a gente está falando hoje, né? Em que a espiritualidade vem nos orientar sobre essa questão da eficácia da prece, dos mecanismos de ação da prece, de transmissão de pensamento, que é como ela atua, né? E lá tem um item, nesse capítulo, no item 7, que chama Eficácia da Prece. Ele nos chama a atenção, fala, põe o pé no chão, vamos entender até que ponto isso é bom, isso é ruim, até que ponto isso pode ajudar ou prejudicar alguma pessoa, né? E lá está escrito assim: seria ilógico concluir esta máxima: o que quer que seja que pedirdes pelas preces vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. E realmente, aí a gente começa a abrir os olhos, né? Será que eu sei realmente aquilo que é bom para a minha vida? Se nós não lembramos, meus amigos, muitas vezes nem o que a gente almoçou na véspera, nós não sabemos o que nós fizemos em vidas passadas, o tanto que nós ajudamos ou prejudicamos alguém, o tanto que nós precisamos evoluir e aprender, e os mecanismos pelos quais a vida vai trazer esse aprendizado, nós não sabemos. Mas a espiritualidade superior sabe, e ele chama a atenção da gente para isso, fala, olha, a gente tem ainda uma inteligência tão restrita, uma memória tão curta, e a gente acha que Deus tem que ouvir a nossa prece do jeito que a gente manda, como se a gente soubesse mais que ele, como se a gente quisesse impor aí a nossa verdade, que não necessariamente é o melhor nem mesmo para nós. Quantas e quantas vezes, meus amigos, nós não passamos por situações que a gente não queria, que pedia, olha, afasta, tira isso de mim. E depois que a situação passa, a gente fala, olha, que bom que eu passei bem por isso. Hoje eu sou uma pessoa transformada, hoje eu sou uma pessoa renovada, né? Então essa situação que a princípio me assustava, na verdade me transformou, me renovou, me ajudou a ser uma pessoa melhor, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue dando o seguinte exemplo. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias ao interesse deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. E aí fica mais fácil a gente entender, né? Quando a gente faz essa comparação aí nós estarmos pedindo coisas para Deus, falando, olha, eu quero isso, eu quero aquilo na minha vida, eu quero essa modificação. E ele fala, olha, quem aqui for pai, quem aqui for mãe vai entender bem isso. Quantas e quantas coisas o filho, a criança não pede, que o pai e a mãe não dão ou não deixam. Por quê? Porque embora aquela criança ache que seria o melhor para ela naquele momento, aquele pai e aquela mãe sabe que isso não vai trazer benefício, que pode trazer até malefício, e não permite que assim seja conforme aquela cabecinha entende que seria bom para ela. E segue daí explicando para a gente entender o porquê que lá naquele texto Jesus falava para Simão Pedro que, olha, todas as orações são ouvidas, embora a gente não veja depois acontecer na nossa vida exatamente aquilo que a gente ditou que queria, né? Ele fala assim, o que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmos, segundo esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Então, nesse trecho aqui do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê os Espíritos trazendo uma explicação maravilhosa aí pra gente sobre essa questão da eficácia da prece, dos seus mecanismos, né? Veja bem, nem tudo aquilo que a gente pede realmente irá nos beneficiar. Muito pode até nos atrapalhar. E faz a gente pensar naquilo que Humberto de Campos trouxe ali no livro Boa Nova, quando dizia, né? Numa historinha que eu contei para vocês lá no começo: todas as orações são ouvidas.
são ouvidas. Mas o que Jesus, o que Deus traz para nós, o que nos propõe é que nós tenhamos coragem, resignação, paciência, que a gente possa passar pelas situações que nós precisamos para o nosso crescimento de uma maneira mais serena, de uma maneira com menos sofrimento, com menos dor, com menos medo. Olha só que interessante. Então a gente começa a entender que sim, embora muitas vezes não seja do modo como nós achamos que deveria ser, as nossas orações sempre são ouvidas e de alguma forma são atendidas, desde que nós tenhamos olhos para ver isso. Muitas vezes melhorando, sempre melhorando o nosso caminho, mas muitas vezes até nos livrando de situações que nós poderíamos causar pela nossa imprudência, pela nossa ação intempestiva no hoje. Nós temos que entender que muito do que nós vivemos é sim planejamento reencarnatório, mas muito do que nós vivemos nós criamos no hoje, no aqui, no agora, através das nossas ações. Aquelas situações que nós precisamos, viemos resgatar de erros, de conflitos que trazemos de outras vidas, teremos que resgatar. Mas com a ação da prece passaremos de uma maneira mais serena, de uma maneira mais segura e mais tranquila, como está ali no Evangelho que a gente acabou de ler o trechinho, com paciência, com resignação, com coragem para atravessarmos de uma maneira boa. Mas também aquelas situações ruins que nós acabamos criando para a nossa vida no nosso dia a dia, pelas nossas ações errôneas, pelas nossas escolhas muitas vezes falhas, se nós tivéssemos cultivado o hábito da oração, que abre esse canal aí, essa comunicação com a espiritualidade superior, fazendo com que nós tenhamos mais acesso às intuições, às inspirações que o nosso anjo guardião, que os nossos espíritos amigos nos enviam. Pensem comigo, amigos. Será que agindo dessa forma, nós não atuaríamos de uma maneira muito mais tranquila na nossa vida, evitando trazer aí mais erro, mais problema, diante dessas ações impensadas que muitas vezes nós fazemos no hoje? Daquela palavra mal conduzida, daquele olhar torto que a gente dá e muitas vezes de situações ruins mesmo que a gente se coloca pela nossa imprevidência. Então a gente começa a entender que a oração sempre vai estar atuando de alguma forma, melhorando o nosso caminho, daí a sua necessidade imensa, E tem um texto também muito maravilhoso, porque uma outra dificuldade que a gente tem é a questão dos nossos sentimentos, E a gente começa a se perguntar como que a prece pode ajudar a trabalhar o meu sentimento, como que a prece pode ajudar a trabalhar aquela sensação ruim que eu trago dentro de mim muitas vezes por uma pessoa que eu olho, que eu imagino que me prejudicou, que falou mal de mim, que me trapaceou, tantas situações que a gente vive, que a gente fica se perguntando, Meu Deus, por quê? E a gente começa a pensar se a prece poderia nos auxiliar nessas situações. Como que eu vou trabalhar o meu sentimento com esses adversários que tantas vezes nos prejudicam, nos machucam, nos derrubam aí no nosso caminho, E aí eu achei um texto muito interessante, também é psicografia do Chico, está num livro que chama Servidores do Além, que são diversos espíritos ali, que tem diversas mensagens, diversas comunicações interessantes. E eu trouxe um trechinho que é muito bonito, que é do espírito André Luiz. E esse texto que o André Luiz escreveu aí pelas mãos do Chico Xavier, ele chama Acende a Luz. Então a gente vê de novo aí um texto que vai falar sobre oração, mas cujo título vem falar de uma ação nossa. Acende a luz. Vejam que em nenhum momento, em nenhum desses textos da doutrina espírita que nós estamos trazendo, eles recomendam que nós fiquemos ali isolados, apenas pensando, pedindo, orando. Não. Todos eles trazem em comum a questão da necessidade de ação da nossa parte para conseguir chegar aí aonde a gente quer, Através do auxílio da oração. E nesse texto em que ele fala acende a luz, ele já propõe que a gente vá e faça uma ação também, Levanta, vai, acende, ilumina, O André Luiz, ele vem nos falar o seguinte: a prece é claridade que te auxiliará a ver a amargura das vítimas do mal. E aí a gente começa a pensar, mas peraí, quando eu fui fazer essa oração pedindo que auxílio da espiritualidade, eu imaginava aí que eu tinha sido a prejudicada. E ele vem falar sobre acender a luz para conseguir enxergar a amargura das vítimas do mal.
E aí a gente já começa a ficar meio assim, né? Mas peraí, aquele que está atuando no mal, vítima do mal, amargura. E ele segue: as feridas dos que te ofendem sem perceber, as mágoas dos que te perseguem e a infelicidade dos que te caluniam. Então, André Luiz vem chamar a nossa atenção com relação à oração, ajudar a gente a abrir esse entendimento e esse canal, de olhar para aquele nosso adversário e enxergar os conflitos internos que ele traz, a infelicidade que ele traz. Quando ele fala aqui, a amargura que eles trazem, vítima do mal, nós não sabemos a vida que cada um vive, nós não sabemos a dor que cada um traz no coração, nós não sabemos as dificuldades que muitos escondem através de um sorriso, através de uma rede social com fotos bonitas, não é verdade? Além disso, nós não sabemos as companhias espirituais que cada um está, os processos obsessivos, as dificuldades que trazem. E ele vem trazer a nossa atenção para isso. Fala, olha, a oração, quando você se voltar para ela, no sentido de te ajudar a trabalhar o seu sentimento, ela também vai te ajudar a enxergar essas pessoas que são colocadas como adversários no teu caminho, da maneira como são. Todo aquele que ainda está engajado no mal, no prejuízo de alguém, algum problema ali tem, algum problema, alguma doença do espírito, que precisa, sim, de bons olhos para conseguir sarar. Isso quer dizer que eu vou precisar chegar, abraçar e levar para dentro da minha casa? Não, mas vai me ajudar a tirar aquele nó de angústia, de dor, de sofrimento, de olhar e falar assim, nossa, eu quero que o outro se lasque, eu quero que... Não, a gente começa a entender a dor do outro e substituir aquela sensação ruim que a gente tem pelo outro por uma sensação diferente. Muitas vezes a gente começa até a fazer oração por ele. E ele segue dizendo assim, ora e segue adiante, quer dizer, faz a tua oração e caminha, não para, né? O horizonte é sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime, desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. Olha só que interessante. Aqui a gente percebe também mais um comentário aí de André Luiz, né? A gente viu do Emmanuel, a gente viu do Humberto de Campos. Agora a gente está vendo o André Luiz falando para a gente da importância da oração, ajudando a gente a caminhar, trazendo confiança, trazendo tranquilidade para os nossos passos. Mas em nenhum momento a gente viu ele dizer que a oração vai tirar aquelas situações que a gente vai precisar passar para conseguir evoluir, para conseguir se burilar, para conseguir aparar aquelas arestas dos sentimentos ruins que a gente ainda carrega no nosso coração. Todos nós sempre trazemos. Vejam que a orientação não é essa, né? A orientação que eles trazem é de auxílio, mas um auxílio diferente. Um auxílio que vai te permitir ser vencedor sobre as suas dificuldades, passando por ela, mas com a cabeça erguida, com dignidade e superando o homem velho que nós somos para formar o homem novo, né? O regenerado, o bom, o ser de luz. E quando a gente fala sobre superar esse sentimento ruim, o homem velho que nós somos, e encontrarmos o homem novo, né? A pessoa regenerada, a pessoa boa que nós queremos, nós começamos a pensar muito sobre a nossa evolução, sobre atingirmos páramos melhores, né? Espiritualmente falando, para que nós sejamos mais felizes, né? E sobre isso tem um texto interessante no livro Céu e Inferno, que vem nos explicar exatamente sobre essa questão do céu e do inferno não serem lugares restritos, fechados, como uma sala, como um quarto. Eu tô aqui agora em um quartinho que é isolado por paredes. E a gente às vezes tem a falsa ideia de que o céu e o inferno também são quartinhos, são lugares, né, regiões isoladas por cercas, por paredes, por algo assim. E ele vem ensinar pra gente que não. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec vem ensinar pra gente que não. Que o céu e o inferno, eles se desenvolvem de acordo com a nossa evolução moral, independente do lugar onde estivermos. E ele vem fazer esse paralelo aí com essa questão da oração. Olha, eu orar muito vai me ajudar a chegar até um paraíso, um céu? Depende. Como você está vendo isso? Como você está vendo essa situação?
Se a gente entende que a oração vai tirar as situações difíceis que a gente tem que passar, não. Mas se a gente entende que ela vai abrir os nossos olhos e fazer a gente enxergar tudo de bom que a vida nos oferece, todas as oportunidades, e assim ajudar a superar as dificuldades, aí sim, aí a oração sempre vai estar atuando. E no livro Céu e Inferno, que é um livro também maravilhoso, quem não leu vale a pena, é uma das obras básicas ali do Kardec, que traz tanto ensinamento, que traz tanto conforto, tanto consolo pra gente, tanto entendimento, vale muito a pena. Eu trouxe um trechinho que está no capítulo 3, onde ele fala sobre o céu, o capítulo chama o céu, e lá ele fala o seguinte: a felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade de estar em cada um em um lugar distinto. Então a gente já começa a entender que, peraí, podemos estar aqui na mesma sala, dois espíritos, um estar no céu e um estar no inferno? Pelo que ele está falando aqui, sim. E aí ele segue dizendo: embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro, absolutamente como para um cego e um vidente, que se dão as mãos. Um percebe a luz, que não faz nenhuma impressão sobre o seu vizinho. E esse exemplo que ele dá aqui é maravilhoso para a gente conseguir entender e aprofundar mais essa questão da oração. Ele põe como se fossem duas pessoas ali juntas, no mesmo ambiente. Um é cego, então ele não está enxergando nada, pode estar com a luz acesa, ele não está enxergando, ele não está vendo, ele é cego. E o outro, ele fala vidente, que é a pessoa que vê, que é a pessoa que enxerga. E ela consegue ver toda a luz, todas as coisas boas que tem ao redor, consegue ver inclusive o irmão que está ali perdido, o cego, em sofrimento. E aí a gente volta a lembrar desses textos anteriores que nós comentamos aqui. Quando nós falamos que a oração ajuda a gente a enxergar aquele adversário nosso que às vezes nos prejudicou, como o irmão necessitado, muitas vezes cego, e que necessita de auxílio para poder crescer, começa a tirar aquela questão do sofrimento, da dor, da raiva que a gente carrega, começa a fazer a gente enxergar todas as coisas boas, apesar das dificuldades que temos em nossa vida, mas tudo aquilo que podemos caminhar. Começa a trazer até conforto diante de dores grandes, como por exemplo do desencarne de entes queridos. Nós fazemos orações com amor e nos sentimos muitas vezes conectados. Muitas vezes temos a permissão de visitá-los no momento do nosso sono, quando estamos desdobrados, conectados por essa oração, auxiliando, trazendo paz para o nosso coração e para o deles também. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, nós temos várias mensagens ali, psicografadas, que trazem comentários de espíritos falando como que foi ali, como que é chegar lá no plano espiritual, o que aguarda, o que tem, o que não tem. E nessas orientações, nesses comentários, a gente aprende muito do quanto que uma oração nossa leva de alívio para aqueles que sofrem. De como que uma oração nossa abre caminhos e abre conexões mesmo para que a gente possa ouvir melhor aqueles seres que estão em sintonia com a gente. Meu Deus do céu, se a gente soubesse o tanto que a oração é boa, o tanto que a oração auxilia o nosso caminho, provavelmente a gente pararia de ser tão relapso como nós somos nesse quesito, de falar, olha, eu vou deixar para fazer minha oração só na hora que eu for deitar. E a gente deita, dorme e esquece de orar, né? Provavelmente nós usaríamos dessa ferramenta valiosa e democrática, porque ela está ao alcance de todos, a todos os momentos da nossa vida, né? Nos permitindo estarmos mais diretamente conectados aí à espiritualidade de luz. Se nós podemos passar por essa vida tão atribulada, né? Por esse mundo de provas e expiações, de mãos dadas com seres de luz que vão nos auxiliar, por que a gente vai escolher o caminho mais difícil, né? E sobre isso, quando a gente começa a pensar na questão da oração, quando a gente começa a pensar na questão de, meu Deus, estou sendo ouvido, não estou, vai ser feito como eu quero ou não vai, né? Como que a gente pode fazer, como que a gente pode saber? Tem um texto, caminhando já aqui para a reta final das nossas reflexões, tem uma história muito bonitinha, uma fábula, que se chama As Três Orações. Eu tô olhando aqui do lado da minha colinha para eu lembrar do nome do texto, que eu sou ruim de memória.
chama As Três Orações. Ela tá num livro que chama Cartas e Crônicas de Irmão X, é uma psicografia do Chico também. E lá o Irmão X nos conta uma fábula muito bonita, muito bonitinha mesmo, de uma floresta que se situava na Ásia Menor, e nessa fábula, na floresta, as árvores, as plantas conversavam, como nós, e falavam sobre seus desejos, suas necessidades, suas dúvidas, seus medos. E tinha 3 árvores jovens nessa floresta que faziam suas orações e que pediam a Deus aquilo que desejavam para suas vidas, né? Uma dessas árvores, jovem ainda, inexperiente, nas suas orações pedia a Deus assim, falava: meu Deus, eu quero que você me ajude, porque eu quero me tornar o trono do homem mais poderoso do planeta. Era o sonho daquela árvore, ser o trono do homem mais poderoso que passasse pela terra. E assim ela seguia com as suas orações. A segunda árvore, amiga dessa primeira, também fazia as suas orações e falava assim: olha, mestre, olha, pai, eu quero ser na minha vida o veículo que vai conduzir o homem mais poderoso do planeta. E assim seguia pedindo e orando. E a terceira árvore, amiga dessas outras duas aí, quando fazia suas orações, também pedia a Deus aquilo que ela achava que ia ser o mais legal, o mais importante na sua vida. Ela falava assim: olha, Deus, eu quero ser uma torre que vai apontar aí em direção aos maiores ensinamentos, aquilo que conduz o homem para a melhor situação de sua vida. Quero ser uma torre que aponte para o céu e que leve o que for de melhor para cada um. E assim elas seguiam pedindo e orando. E nos conta ali, irmão X, que em um determinado momento chegou um lenhador naquela floresta e saiu cortando tudo. Cortou as árvores, tudo. Essas árvores que oravam fazendo esses pedidos aí foram cortadas, derrubadas, tiraram seus galhos, ficou ali só o tronco delas e foram levadas embora. E aí ficou aquele maior burburinho na floresta, né? Porque as flores conversavam entre si e falavam: olha, mas elas oravam tanto, elas pediam tantas coisas, querendo estar entre os mais poderosos do planeta, né? Elas não foram escutadas, as florzinhas comentavam ali. Acho que não, porque chegou o lenhador, cortou elas e elas tiveram o destino de muitos aqui e foram embora. Mas por incrível que pareça, embora a incredulidade da florzinha ali, amiga das nossas árvores, essas 3 árvores nunca perderam a fé. E elas pensavam assim: não, eu fiz minhas orações e eu sei que eu vou ser atendida. E continuavam pedindo. A primeira queria ser o trono do homem mais poderoso da terra, a segunda queria ser o veículo do homem mais poderoso da terra, e a terceira queria ser a torre que ia apontar os caminhos para o céu. E assim o tempo foi passando. E nos conta irmão X que no decorrer dos dias começou a se dar aí o rumo final aí do que viraria cada um desses troncos que foi tirado da floresta pelo lenhador. A primeira delas, ela foi transformada em um coxo. O coxo é aquele lugar onde se coloca comida para os animais. E ela começou a servir ali de coxo para alimentar ovelhas, animaizinhos ali. E assim foi. A segunda, aquela que queria ser o veículo do homem mais poderoso, ela foi transformada ali num barco, um barco humilde, um barco simples. Tudo bem. A terceira, ela foi para um depósito onde tinham vários troncos como ela que serviriam de cela ali para malfeitores. Mas elas ainda não perdiam a sua fé. Elas falavam: não, eu pedi, eu acredito, Deus vai me ouvir, Deus vai me ajudar, Deus vai me escutar. E meus amigos, qual a nossa surpresa? Aquela primeira árvore, a que queria ser o trono do homem mais poderoso da terra e que foi transformada num coxo. O coxo também é chamado por outro nome, né? Que é o lugar onde se faz a refeição. É a manjedoura. Aquela árvore que queria ser o trono do homem mais poderoso da terra, viu ao longo ali dos seus dias de trabalho alimentando animais, uma família chegar próxima ali a ela e colocar ali entre as palhas uns tecidinhos um menino que nascera ali ao seu lado, no meio dos animais. Foi o primeiro lugar onde esse menino foi colocado, aquela manjedoura muito conhecida por todos nós. E embora todos falassem: olha, Deus acho que não ouviu a oração dela, eles não tinham olhos para ver, eles não enxergavam, eles não sabiam que aquela árvore que pediu para ser o trono do homem mais poderoso estava ali acolhendo dentro de si
Jesus, o governador espiritual da terra, o homem mais poderoso pela sua evolução e pelo seu amor. Embora muitos não enxergassem, embora muitos não soubessem, Deus tinha ouvido as suas preces e trazido aquilo que ela tanto necessitava de uma maneira diferente do que os outros achavam que seria. Mas a prece dela não foi esquecida. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu com a nossa segunda amiga árvore, aquela que virou um barquinho humilde, simples, mas que queria ser o veículo que transportaria o homem mais poderoso da terra. A gente vê agora essa nossa amiga como um barco que conduzia homens tão simples, tão humildes, pescadores que pescavam para poder viver, para poder alimentar suas famílias, mas que conduzia também aquele homem que os pescadores chamavam de mestre, que era Jesus, e conduzia. Era assim o veículo que levava para lá e para cá o homem mais poderoso que a humanidade toda viu passar pelo planeta, o governador espiritual da terra. Jesus se usava daquele barquinho feito com aquela madeira, do tronco que foi decepado pelo lenhador, mas que estava ali, servindo ao homem mais poderoso da terra, conforme ela sempre pedia em suas orações. Muitos não enxergavam aquilo, muitos não percebiam a ação de Deus em suas vidas, mas elas sabiam o que estava acontecendo. E tem ainda a nossa terceira amiga árvore, aquela que sonhava em ser uma torre que apontaria para os céus, iluminando o caminho, trazendo os maiores conhecimentos que a humanidade poderia ter para todas as pessoas. E quando ela foi jogada ali para vir a cela de malfeitores, ela não imaginaria o destino que ela teria. Naquele momento que todos nós conhecemos, todos nós cristãos conhecemos, em que foi feita uma cruz, onde seria crucificado o homem mais poderoso da terra, ali estava ela. Ela foi a madeira com que se fez a cruz em que foi crucificado Jesus. E ela viu nela, ela se tornar a torre que apontava para os céus, mostrando, através daquele sublime crucificado, todo o amor, toda a resignação, todo o ensinamento que trazia através das suas ações, através da sua força, através da sua coragem, Jesus. Seria aí tão famosa que toda a humanidade, todos os séculos no futuro, falariam sobre a sua atuação, apontando para os caminhos celestiais, ao estar ali com o sublime crucificado em si, nos seus bracinhos de árvore, né? Um crucifixo. E quando nós pensamos nessa história, a conclusão que o irmão X nos leva lá no finalzinho dela é a seguinte: quando nós começamos a fazer nossas orações e a pedir, a gente tem que ter olhos de entender que não necessariamente nós receberemos aquilo que estamos pedindo do jeito que nós imaginamos exato, mas nós receberemos da melhor maneira para a nossa vida. E a melhor maneira para a nossa vida nem sempre é aquela que nós achamos, mas é aquela que Deus sabe qual é a melhor. Então ele falava assim: diante disso, cada vez que for fazer suas orações, lembre-se de trabalhar a sua paciência e a sua humildade, sabendo que nós não somos sabedores de tudo, muito pelo contrário, a gente sabe tão pouco, a gente não sabe ainda ao certo aquilo que é o melhor. E trazendo a paciência na certeza de que o melhor virá, mesmo que seja de uma forma diferente daquela que os nossos limitados sentidos conseguem ver e perceber, mas que sempre será trazido o melhor na nossa vida, de acordo com aquilo que nós necessitamos para caminhar com mais tranquilidade, para caminhar com mais serenidade, para caminhar com mais amor pelos nossos dias, pela nossa vida. Meus amigos, era essa reflexão que eu queria trazer hoje aqui para vocês sobre a questão da prece, sobre a questão da eficácia dos mecanismos de ação, para que a gente possa esclarecer aí o nosso olhar sobre essa situação essa ferramenta tão maravilhosa e tão democrática, porque ela pode ser acessível a todos no momento em que nós quisermos, no momento em que nós precisarmos. Mas que a gente se lembre que nós precisamos dela não só nos momentos de dor profunda, que nós precisamos, como Jesus falava ali para Simão Pedro na historinha que eu contei para vocês logo no começo da nossa conversa, do Humberto de Campos lá no Boa Nova, que nós temos que cultivá-la como a respiração. Nós precisamos da respiração 24 horas por dia para estarmos aqui vivos na carne, na matéria.
e que a gente possa ter olhos para a oração, sabendo que nós precisamos dela, não só no momento de dor, mas que nós precisamos dela 24 horas da nossa vida. Que nós saibamos converter a nossa vida numa bela oração. Que nós saibamos cultivar essa ferramenta que nos mantém conectadas à espiritualidade superior, nos ajudando a passar por esse momento em que nós estamos estagiando nessa grande escola que é a Terra, esse mundo de provas e expiações, mas que a gente possa passar com segurança, com tranquilidade, que a gente possa passar por esse caminho áspero de uma maneira mais suave, mais leve, e que nós possamos ter esses olhos aí de paciência e de humildade, que se nós não estivermos passando por uma situação da maneira como nós queremos, que a gente saiba continuar vinculados à prece, pedindo auxílio à espiritualidade superior, sabendo que nós sempre seremos ouvidos, sabendo que sempre teremos ali o auxílio do alto, nem que for através da resignação, do entendimento e da coragem para passarmos por aquilo da melhor maneira possível, e que certamente, com o passar dos dias, no dia de amanhã, quando a gente olhar para trás e ver tudo aquilo que nós vivemos, nós faremos uma nova prece, mas então de agradecimento a Deus por ter nos trazido não necessariamente aquilo que nós pontuamos como necessário, mas sim aquilo que certamente seria o melhor para as nossas vidas, e também nos fortalecendo e também nos auxiliando. Queria agradecer imensamente a companhia de vocês nesta noite. Queria agradecer os amigos do Grupo Espírita André Luiz pelo convite e desejar aí uma semana abençoada, de muito amor, de muita luz a cada um que estamos aqui reunidos à distância, mas tão juntos nesse momento aí de reflexão, de vibração. Um beijo grande e uma semana abençoada a todos vocês.